Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a este vídeo. E esse vídeo tem o propósito de ajudar você que está passando por problemas emocional, psicológico, seja ele qual for. E o que eu falo aqui, o que eu procuro passar nesse canal, são dicas que eu usei para a minha vida e da maneira que eu fui curado, me livrei das vozes, dos pensamentos que vinham na minha cabeça. E cheguei a tomar remédios e fui duas vezes fui para o hospital psiquiátrico. E eu tenho, já falei até que vou postar um vídeo sobre isso. Eu tenho ainda os remédios que eu passei 2 ou 3 meses tomando esses remédios, e tenho a receita, os dias que eu entrei no hospital. Tem também o laudo onde o médico me autorizou, o psiquiatra me autorizou já a voltar a trabalhar, porque ele já viu uma melhora. Então tenho tudo isso e eu vou postar um vídeo ainda sobre isso. Mas eu ainda não me empenhei ainda em postar esse vídeo, porque eu pretendo preparar mais coisas para que então eu possa falar, mostrar preparar esse vídeo. Então, esse vídeo é para ajudar você que está ouvindo vozes, tá bom? Não importa se são vozes boas ou ruins, porque é possível que uma voz ruim se passe por uma voz boa para poder enganar você. Também é possível, mas eu quero dizer a você que vou explicar nesse vídeo realmente como é que surge essa voz, de onde vem essas vozes que está na sua cabeça. De repente você ouve vozes. Mas antes é, eu quero que eu quero para falar, explicar de onde vem, eu quero que você analise uma coisa. Você vai lembre de um amigo seu. Lembre-se de um amigo seu. Um amigo seu. Um amigo, uma pessoa conhecida, qualquer pessoa, veio em sua lembrança alguém. Pois então agora lembre-se dessa pessoa zangada, aborrecida, certo? Com certeza você vai lembrar do tom de voz dela zangada. Com certeza você vai lembrar também da voz dela, as palavras. Se ela estava zangada, ela falou palavras meio palavras de pessoas aborrecidas, droga, etc. Você vai lembrar de alguma palavra que ela falou aborrecida, aquele tom de voz. O tom da voz muda e as palavras também mudam. É isso? Veja isso. Lembre-se disso. Lembre-se dessa pessoa falando com você normalmente sem estar aborrecida, né? Consegue identificar que há duas maneiras de você, na sua mente, gravado em você, na sua cabeça, estar os dois tipos, essa mesma pessoa, mas está dois tipos de voz na sua mente gravado. Está gravado, está aí gravado aí? Não está gravado aí? Está, certo? Então, essa mesma pessoa com um tom de voz irritado, grosseiro, enraivecido, e essa mesma pessoa com um tom de voz normalmente, falando com você normalmente. O cachorro agora achou de latir aí fora. Então, tente ver, tá bom? Eu vou tentar pausar aqui, ver se esse cachorro para de latir aí, dar umas carreiras. Bom, já foi o cachorrinho ali. Então você tenta lembrar, né, dessa pessoa com um tom de voz normal. E você consegue lembrar, porque você já ouviu ela falando normalmente. Você também tenta lembrar dela com um tom de voz grosseiro, irritado, aborrecido. E você vê que a voz é meio como que incomoda você. Não incomoda, mas um certo. Não é a voz que você quer ouvir. Não é isso? Aquele tom de voz irritado, tal, tal. Agora tente lembrar de uma pessoa. De uma pessoa que tem raiva de você. Que ou você tem raiva dela, irritado com ela, raiva, né? Ou alguém que você está aborrecida com ela, ou ela está aborrecida com você. Tente lembrar dela, tente lembrar dessa pessoa, e você lembra que você lembra o tom de voz. Você não apenas lembra da voz da pessoa, você lembra assim do rosto, né? Mas também da voz. Então na sua cabeça está
gravado, está aí, memorizado, está gravado, tanto a lembrança do rosto quanto o tom de voz, quanto a voz, seja uma voz de irritabilidade, de raiva, aborrecido, ou uma voz natural, como uma pessoa que conversa com você, né? Então, tente agora ver alguém, tente lembrar de alguém, que você vê essa pessoa como uma pessoa perigosa, um bandido, um malandro, uma pessoa má e perversa, né? Tente lembrar, certo? Tente lembrar dela com a voz, aquela voz irritada, com raiva, com ódio, você percebe um certo desconforto, e tente lembrar dela com a voz normal, fala normalmente. Mesmo assim, você ainda percebe um certo desconforto. Por quê? Porque você vê essa pessoa como uma pessoa perigosa. E, embora ela seja uma pessoa perigosa, ou talvez já fez algum mal a você, ou não fez, mas fez a alguém, ou você apenas ouve falar que essa pessoa ela faz maldade. Então você tenta lembrar dela com um tom de voz irritada e lhe incomoda. Você tenta lembrar dela com um tom de voz normal, natural, e lhe incomoda um pouco. Lhe incomoda um pouco. Não com aquele tom, não incomoda daquela forma, com um tom de voz grosseira, irritada, mas com um tom de voz natural. Mas veja que lhe incomoda porque conforme você vê essa pessoa, encara essa pessoa, você tem medo dela, conforme você tem medo dessa pessoa, então o tom de voz que vem na sua mente faz você ter medo dessa pessoa. Se é o seu amigo, o seu colega, você lembra dele com tom de voz, ou alguém conhecido com tom de voz irritado, mas não lhe incomoda. Você apenas lembra que o tom de voz muda. Seja irritado ou não, o tom de voz muda. Ou seja, já está em você, já está na sua cabeça, né? Em você mesmo, já está em você, os tons de voz das pessoas, todas as pessoas, seja elas más ou ruins, né? Seja elas más ou boas pessoas, sejam elas pessoas simples ou pessoas importantes, mas eu quero que você analise que o tom de voz já está gravado em você, já está em você, o tom de voz, vem a lembrança do tom de voz. Então, resumindo, na realidade, eu quero que você analise também, veja que faz sentido. Mas antes de explicar, eu quero falar uma coisa. Se você talvez tentar lembrar, você vai perceber que talvez durante esse tempo que você tem ouvido vozes, você veio a voz de alguém conhecido. Veio a voz de alguém conhecido. Uma voz não conhecida, mas uma voz conhecida. E você não lembra qual. Certo? Talvez durante esse tempo que você tem sofrido com vozes na cabeça, veio uma voz de alguém conhecido e você não sabe quem era, não lembra. Vai ver, foi a voz de alguém dessas pessoas que você tentou lembrar agora. Pessoas que você tem medo, que você tinha medo, tem medo, ou várias pessoas que você viu que são pessoas más e perversas. Então eu quero que você analise isso, tá bom? Se eu digo isso porque quando eu tive problema de voz, eu vinha alguma vez, uma raridadezinha, vinha uma voz conhecida, mas não sabia de quem era aquela voz. Essa voz é conhecida. Essa voz é de alguém que eu conheço, mas quem? Então, veio porque você tinha medo dessa pessoa sem perceber.
Mas também pode ser que essa voz seja semelhante à voz de outra pessoa que você tinha medo ou tem medo. Então, isso também influencia. Tem influência, sim, influencia. Uma coisa traz outra coisa, né? Uma lembrança traz outra lembrança, uma voz pode trazer outra voz, um pensamento pode trazer outro pensamento, outros pensamentos. Então, o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que, por mais que venha essa voz na sua cabeça falando, dizendo qualquer coisa, de lhe amedrontar, de lhe causar medo, de lhe perturbar, tirar o seu sossego, a sua paz, eu quero que você entenda que essa voz, ela já está em você. Ela já está na sua cabeça. Ela já está gravada, ela sempre esteve, desde o momento que você conheceu alguém, ou você viu um filme, ou uma novela, ou um programa, alguma coisa, alguma música, com essa voz. A partir daquele momento, essa voz ficou gravada na sua cabeça. E lembre-se que faz sentido, porque foi o que eu falei a você. Lembre-se de alguém aborrecido ou de alguém normalmente. E com certeza você já viu alguma pessoa aborrecida. As pessoas aborrecidas que você conhece, todas elas você já viu. Aborrecida, preocupadas, angustiadas ou normalmente como qualquer pessoa sem aborrecimento. Você já viu. Então, ficou gravado aí, fica gravado na sua cabeça, fica como uma memória, memorizado na sua cabeça. Então, eu quero que você analise isso e eu quero que você veja que as vozes que vêm na sua cabeça vêm você ouviu em algum lugar, seja a pessoa falando na hora que estava estressada, aborrecida, ou seja, você ouviu essa voz em um filme, em uma novela, ou também você, por exemplo, quando você era criança, você viu alguém com esse tom de voz. Com esse tom de voz. Vamos dar um pequeno exemplo. Digamos que quando você era pequenininha, você ouviu alguém falar assim, dando só um exemplo. Menino desgraçado, eu te odeio. Ou então, eu te odeio, seu desgraçado. Você ouviu alguém falar isso quando era pequeno. Então, você teve medo na hora, se assustou, a criança se assusta e chora. Então você às vezes, aí você agora cresceu, está adulto, adolescente, adulto, e de repente alguém fala a mesma palavra. Eu te odeio, desgraçado. Aí você sente um certo medo, um certo desconforto. Você não sabe por quê. Porque ouviu aquilo? Porque ouviu alguém falar isso agora? Pode ser também. Mas pode ser porque a mesma frase alguém falou isso há muitos anos atrás. Então, aquela palavra agora que você ouviu, essa frase que você ouviu aqui agora, ela apenas já está é a mesma frase, só que você ouviu há muitos anos atrás. Então agora apenas essa aqui fez você lembrar de algo que você não lembra. Tá vendo? Fez você lembrar de algo que você não lembra. Quer dizer, puxou, foi buscar algo que você não lembra porque você era pequeno, pequenina, bebezinho, etc, etc. Então, eu quero que você entenda e compreenda que as vozes na sua cabeça são coisas que você ouviu, palavras que você ouviu, seja em música, seja em filmes, seja em novelas, ou seja alguém falando. E se você conseguir encarar dessa forma, você você perde o medo. Se você que elas vão sumir totalmente, elas podem sumir totalmente, mas não é tão simples assim. Vou dizer a você o porquê. E por isso que as pessoas dizem que esquizofrenia não tem cura. Doenças emocional, psicológicas, não tem cura. Por que não tem cura? Porque sempre vai ter alguma coisa, alguma palavra fazendo você lembrar de uma palavra lá atrás. Você entendeu como é? Embora você perca o medo,
Você vai perder o medo, e você perdendo o medo, praticamente você está curado disso. Está curado? Estou curado disso, sim. Perder o medo, você pode ouvir vozes, porque, como eu falei, você vai estar sempre vendo filmes e novelas e músicas que vão ter essas vozes, e você vai ouvir, mas vai ser como uma coisa natural que você vai ouvir. Já não vai ter mais medo. Você vai acostumar. Porque uma vez você acreditando no que eu estou falando, que essas vozes que na sua cabeça foi você ouvir em algum lugar, alguém falando alguma coisa que você ouviu em algum lugar, não importa, ou até quando é criança, você acredita, o medo sai. O medo sai, a voz ainda vai vir. Vai vir? Vai vir, porque você vai precisar encarar elas. Quando elas virem, você vai precisar encarar elas como algo que você ouviu. Então, quando elas vêm, você encara já sem medo, porque antes você acreditava que era uma coisa espiritual em você, falando na sua cabeça. Esse medo fazia elas virem e trazeriam medo, a sensação de medo, de angústia, etc, etc. Agora elas vêm e você lembra na hora do que eu falei, que coisas que você viu e ouviu, o medo desaparece. O medo desaparece, essa voz elas quase que desaparecem. Praticamente desaparecem. Mas uma vez ou outra elas vão virem, ou pode vir vagamente, ou pode vir ainda, mas você já não tem mais medo. Mas por que elas ainda vão vir? Vão continuar vindo? Porque você ainda vai estar sempre ouvindo e vendo e ouvindo essas palavras da boca das pessoas. Certo? E aí entra também o lado. Veja bem como é interessante isso. Você perdeu o medo. Perdi o medo das vozes. Sim, perdi. Perdeu o medo das vozes xingando na sua cabeça. Perdi o medo. Mas a questão é que você ainda acredita, você tem medo dessas vozes xingando, porque você acha que essas vozes, elas já sabe que ela não é de demônio espiritual, mas você tem elas como algo que é pecado contra Deus, que você está pecando contra Deus, que você está vindo na sua cabeça, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Então, veja que você perdeu o medo, já acredita que não é espiritual, mas você ainda acredita que por elas virem na sua cabeça, isso desagrada a Deus, isso é contra Deus. Então, elas ainda vão continuar vindo. Por esse motivo. Se livra do medo, você não vai ter mais medo, aquele medo, aquela coisa toda, mas ainda vai ter alguma coisinha. Pode ter algum pouquinho de medo, ou alguma angústiazinha, alguma coisa, não como antes, mas menos agora, porque você ainda acredita que essas vozes, quando vêm na sua cabeça, desagrada a Deus. Então, elas ainda vão vir, e você ainda vai sentir ainda esse pouco de medo, esse pouco de angústia. Então, como que faz então para que essas vozes não venham, sumam totalmente? Não venha mais o medo, nem as vozes, nem nada. Você precisaria, como eu falo sempre, precisa apenas se afastar de todas as coisas que semeiam, que semeiam, que colocam essas vozes na sua cabeça. Agora, como então viver em um mundo onde nós ouvimos as pessoas falando, vemos pessoas com tons aborrecidos, de ódio, de raiva, vemos pessoas falando palavrões, pessoas praticando coisas erradas? Como viver nesse mundo e isso não ficar na nossa cabeça? Justamente quando você perde o medo, você ouve as coisas, as palavras, mas isso já não lhe afeta. Mas como eu falei, se você também acredita que isso que vem na sua cabeça é pecado, desagrada a Deus, ainda vai vir. Porque você acredita. Por você acreditar,
que aquilo desagrada a Deus, então isso vai sempre vir na sua cabeça, porque você tem medo de desagradar a Deus. Você acredita que desagrada a Deus, mas você tem medo de desagradar a Deus. Então, como então conciliar a minha fé em Cristo e não deixar que essas coisas venham interferir na minha fé em Cristo? Aí é questão de você olhar, lembrar, né? Lembrar das palavras de Cristo, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, nós estamos no mundo e vemos as coisas do mundo e ouvimos as coisas do mundo, que vêm, são as palavras e as figuras que vemos, e isso está constantemente, estamos sempre vendo essas coisas. Só que a diferença é que, ou você, isso pode lhe atingir, ficar na sua cabeça, se você tem medo dessas coisas, ou se você gosta dessas coisas. Se você gosta de palavrões, gosta de ver filmes e novelas onde as pessoas falam palavrões, onde as pessoas estrupam, atiram, fazem sexo, fazem todas essas coisas, então você gosta daquilo que vê. Aquilo que você gosta vai ficar na sua cabeça. Aquilo que você tem medo também fica na sua cabeça. Simples e fácil. Aquilo que você não gosta fica na sua cabeça. Aquilo que você gosta fica na sua cabeça. Mas aquilo que você não dá atenção, não acredita, porque embora você gosta, porque você acredita, não é isso? Bom, eu gosto porque eu acredito. Se você gosta, você acredita. Se você acredita, você gosta, não é isso? Olha, eu gosto disso porque isso me faz bem. Então, você deseja isso para você. Então, você acredita que isso lhe faz bem de alguma forma. Então, por isso que você gosta disso, porque você acredita nisso. Mas se você tem medo de algo, você também acredita que esse algo pode lhe prejudicar. Então, de uma certa forma, você acredita gostando ou tendo medo, você acredita. Então, qual é a maneira correta? Você lembrar que essas coisas são coisas de homens, porque são palavras de homens, e são filmes, novelas, músicas, são coisas de homens. Você lembra disso, que são coisas de homens, então você perde o medo. E quando você não vê mais essas coisas, novelas, filmes, música, essas coisas, você não vê, porque você já não gosta daquilo, não é o que você não se alegra, você não se satisfaz nisso. Isso é como se fosse apenas uma coisa, um chão que você passa por cima e não fica olhando, não fica observando, não fica vendo, nem sentindo prazer nisso. Aquilo existe, aquilo está ali, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas vão usar essas coisas, vão gostar dessas coisas, sua família, seus amigos, mas você vê aquilo, você passa por aquilo e você simplesmente é como se estivesse passando por cima de um tapete. Você vai por acaso ver um tapete e ficar, nossa, esse tapete, existem pessoas assim, mas vou dando só um exemplo. Esse tapete é bonito, mas quando é novo, depois que você é velho, você já não tem mais prazer nele. Um tapete, é só um tapete. Mas quando se você ficar a vida inteira, esse tapete é muito bonito, esse tapete é muito belo, eu gostei desse tapete, estou dando só um exemplo, né? Então, você gosta disso. Então, isso vai estar sempre lembrando, vindo a lembrança disso, para que você fique vendo aquilo. E isso também, aquilo vai ficar vindo na sua mente, e você vendo aquilo, e aquilo vindo na sua mente, porque você gosta disso. Então, se você ouve música, vê filmes, você não vê, estou falando assim, as pessoas veem e você passa na sua casa, vê que as pessoas estão assistindo as novelas, os filmes, mas você não sente prazer nisso, mas você não vê, não deixa de ver, não por medo.
e deixa de ver, sim, porque você não sente mais prazer nisso. Isso não mais tem interesse para você. Isso é como um nada para você. Então você não gosta mais disso. Você não acredita mais nisso. E você deixou de ver, não por medo, perdeu o medo. Então você não acredita mais que isso lhe causa medo. E você não gosta disso também. Assim, não sente prazer, alegria nisso. Não tem interesse nisso. Então você também não acredita. Espero que você tenha entendido. Às vezes a gente confunde um pouquinho porque é fácil de eu entender para mim, mas para explicar às vezes faltam palavras. Mas isso também porque as palavras não estão em nós, porque elas foram tiradas de nós por essas outras palavras que vêm na sua mente, tá bom? As palavras boas que você antigamente lembrava, as frases bonitas que você lembrava, as coisas boas que você lembrava, veja que elas não vêm mais porque elas foram substituídas por essas coisas que vêm na sua cabeça agora. Então, você só precisa perder o medo dessas coisas e elas vão sumir. E perder o interesse pelas coisas que colocam em você as vozes. Pronto. Perca o interesse. Perca o interesse. Isso não me interessa mais. Não tenho mais interesse por isso. Pronto. Então você não acredita. Se você não se interessa, porque isso para você não é nada. Isso não é nada porque você não acredita nisso. Certo? Então, não acredita, não lhe afeta. Não tem medo, também não lhe afeta. Resumindo, resume-se em acreditar. Que podemos dizer que é a mesma coisa que crer. Eu creio, eu acredito que isso aqui me faz medo. Eu creio, eu acredito que isso é bom. E aí eu começo a provar, vou provando e me dá uma sensação boa de eu distrair minha cabeça, de eu não me sentir sozinho, de eu me sentir bem por algum momento. Então eu começo assistindo isso, fico assistindo, fico ouvindo, e isso vai se impregnando na minha mente e vai vindo então as vozes que eu ouço. Então as vozes, como eu falo sempre, isso vem do que vemos e ouvimos. Por quê? Porque também é possível você olhar para a pessoa e lembrar do tom de voz que ela falou com você há um tempo atrás. Também é possível você olhar na internet, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, no YouTube, na TV, no rádio, no jornal, na revista, e você não lembrar não lembrar, vem uma lembrança de uma voz, mas você não lembra dessa voz. Você lembra do tom da voz. Você lembra da voz, mas não lembra onde ouviu essa voz. É possível também você olhar para uma figura na sua casa, um retrato na parede, um post, alguma coisa, uma foto, qualquer coisa, e também fazer você lembrar da voz, de uma voz ali. É possível também você entrar no seu quarto e lembrar, um quarto escuro, e lembrar de uma voz. Você veja que você tem que tentar ver o seguinte: às vezes que a voz vem, fique observando. Ela vem em algum ambiente, ou quando você está só, ou quando você está em algum ambiente. Tente ver, analisar isso. Geralmente as vozes vêm em algum ambiente, vamos dizer assim, especial. Em algum ambiente específico, não especial, um ambiente específico. Bom, então, justamente porque as vozes elas se associam ao escuro, ao estar sozinho, a estar sozinha, elas se associam a eu estar triste, aborrecido, enfim. Por exemplo, as pessoas dizem, por exemplo, quando eu frequentava uma igreja, e hoje eu não frequento mais, já vai fazer 6 anos, já fazer 7 anos já, eu não frequento, mas eu permaneço nas palavras de Cristo. E quando eu frequentava, lá as pessoas manifestavam com espírito maligno e tal, e era aquele grito ruim, um grito feio quando as pessoas manifestavam com algum espírito. Então, eu lembro que havia momentos assim que eu estava em algum lugar e de repente vinha a lembrança daquele grito daquela pessoa.
na minha mente vinha um grito da pessoa, não, um grito naquele tom de voz. E eu não lembrava, e não lembro realmente das pessoas, mas do rosto delas. Mas eu lembro do grito, do tom de voz. Então, se eu nunca tivesse ouvido e visto aquilo ali, eu nunca teria medo. Eu nunca lembraria do tom de voz. Nunca lembraria desse grito. E houve momentos sim que vinha esse grito e que eu poderia também manifestar com algum espírito e dar aquele grito, né? Então eu passei por momentos desse tipo. E graças a Cristo isso acabou. Sumiu. Agora, é possível você perder o medo e ainda continuar ouvindo as vozes. Se você desacreditar que isso é espiritual, mas se você continuar vendo as coisas que trazem, que colocam as vozes na sua cabeça. Porque quando você, por mais que você perdeu o medo, sim, perdeu o medo, mas eu posso ver pessoas com tom de voz grosseiras, de raiva, irritado, aborrecido, e isso você vai ver pessoas sempre, né? Mas aí você está consciente que é uma pessoa, que está ali com um tom de voz, e porque está irritada, está aborrecida, está magoada, está ferida, etc, etc. Mas você pode ainda ter medo, ouvindo alguém assim, vendo alguém com um tom de voz, se você acreditar que a pessoa, quando está com raiva, zangada, com ódio, é um espírito que está no coração dela, na vida dela, na mente dela. Então associa, eu acredito que é um espírito na pessoa que tem ódio, que a pessoa que tem ódio, que tem raiva, que tem mágoa, que se zanga, que é grosseira, ela tem um espírito que faz ela fazer isso. Então eu vejo alguém com um tom de voz semelhante a que tem raiva, que tem ódio, então eu tenho medo porque eu acredito primeiro que o espírito faz a pessoa ter ódio, ter mágoa, ter raiva, ter tudo isso. Então, que está fazendo a pessoa ter? Se está fazendo a pessoa tem um espírito. Então, associa-se quando eu vejo alguém, se eu ver alguém com um tom de voz diferente, eu vou ter um certo medo. Embora eu não entenda o porquê, ou até chegue a tremer, ou ficar angustiado, mas de certa forma eu acredito que há um mal naquela pessoa. Então isso também influencia. E a questão de você, às vezes, também você lembrar, ou ouvir alguém, ouvir alguém falar uma palavra, como eu falei no início, uma palavra grosseira, um tom de voz grosseiro, e você ter medo e não lembra de onde, também pode ser porque você, quando era criança, viu alguém falar com você esse tom de voz, ou ter tratado você com esse tom de voz, esse tom de voz grosseiro, de raiva, de ódio, etc. Então, tudo tem um porquê, um motivo. Eu quero que você entenda que tudo tem um motivo, tudo tem uma fonte, uma origem. Nada é simplesmente surge do nada, assim, ó. Nada surge do nada. Não existe coisas que surgem do nada. Os problemas emocionais não surgem do nada. Eles vêm do que vemos e ouvimos. Então eu quero que você procure analisar isso e ver se faz sentido, né? Veja se faz sentido. E você vai ver que faz sentido. Tá bom? Então, você que está com vozes, sofrendo de vozes na cabeça, basta quando vir as vozes, você basta lembrar. Basta lembrar. Essas vozes eu vi em algum lugar, alguém falando. E não se preocupe que talvez, dependendo do grau que você está, assim, o grau que você já está de medo, tão traumatizada, a voz vai responder quando você disser que essa voz você ouviu em algum lugar. Ela vai dar uma resposta. Porque nós ouvimos pessoas nos falando, nós ouvimos pessoas nos perguntando e nos respondendo, né? Assim, você não ouve pessoas lhe
falando algo, ele respondendo algo, então também é possível você falar algo e ter uma resposta das coisas que estão na sua cabeça, porque você também já ouviu a resposta. É isso. Você fala algo, a pessoa responde. Então também as vozes que você, todas as palavras que você respondeu e você falou e houve uma resposta, estão aí. São lembranças. Então você vai responder, dizer assim, isso aqui eu vi em algum lugar. Vai pode dizer, não, você não viu em algum lugar, você está enganado. Aí se você acreditar nessa resposta, você vai continuar sofrendo. Também tem isso. Você vai continuar preso nisso. Então, você pode continuar dando a resposta. Um exemplo, quando eu ouvia a voz, ouvia a voz e dizia assim, olha, eu sou Satanás e estou lhe enganando. Aí eu fiquei tentando lembrar daquela voz. Eu fiquei tentando lembrar, porque aquela voz não era estranha. Não, eu conhecia aquela voz de algum lugar, mas não sabia do dia. Então a voz continuou. Eu sou Satanás, estou lhe enganando, estou lhe enganando. Eu fiquei tentando lembrando, mas essa voz é de algum lugar. Eu ouvi essa voz em algum lugar. Então eu simplesmente fiquei procurando e lembrei. Então quando eu lembrei de onde eu ouvi aquela voz, que foi que eu já falei um vídeo sobre isso, que era daquele boneco Chuck, aquele boneco assassino que tem aquela mesma voz rouquinha. Então obrigado, moça. Quando eu ouvi aquela voz rouca, eu lembrei que aquela voz tinha sido daquele boneco Chuck, daquele boneco assassino. Então eu falei assim, repare como é interessante isso. Eu falei assim, já sei, essa voz é daquele boneco Chuck, daquele boneco assassino. Então a voz também já respondeu na minha cabeça, é isso mesmo, eu sou o boneco Chuck, eu vou te matar. Pronto, aí eu fiquei até um pouco assustado, eu tinha uma resposta, mas aí eu disse não. Aí eu já estava mais ou menos sabendo o que essas vozes eu ouvi em algum lugar, em filme, novela, etc. Então eu disse, já sei, o boneco Chuck, você é o boneco Chuck que tem aquela faca de papel. Tá? Aí a voz repetiu, é isso mesmo, eu tenho a faca de papel. Então pronto, eu veja que, pronto, eu falei isso, a voz repetiu o que eu repeti. Ou seja, a voz repetiu o que já estava em mim. Ou seja, os pensamentos, as vozes já estão em você, estão em você porque são colocados em você, mas colocados com medo. Porque você tendo medo, você vai ver e ouvir coisas que vão fazer você ter medo, mas porque primeiro você aprendeu a ter medo. Então, quando você vê e ouve coisas que você assiste constantemente, na sua cabeça vai entrando, que você já aprendeu a ter medo delas, elas vão ficar sempre vindo com medo. Certo? Então, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. A voz repetiu o que eu repeti. Quando a voz repetiu o que eu repeti, uma faca de papel, quem mata alguém com a faca de papel? Me explique isso. Pronto. Aí a voz cessou. Eu desacreditei. Perdi o medo. Perdi o medo. Pronto. Acreditei que aquela voz não era nada de espiritual na minha cabeça, mas era coisas que eu ouvi em algum lugar. Então, e foi realmente do filme. Então você pode fazer isso assim. Você pode fazer esse teste. A voz vem na sua cabeça, o negócio todo. Você pode dizer, assim, essa voz aí eu ouvi em algum lugar. Não sei, na televisão, não sei, em algum lugar, no filme, em qualquer pessoa falando. A voz vem, você pode repetir isso. A voz, ela vai querer responder a você. Você pega a resposta dela e use como uma coisa simples, uma coisa certa, uma coisa boba. Então, usando como uma coisa boba, ela vai repetir uma coisa boba. E aí você vai ver que isso realmente é uma coisa boba colocada na sua cabeça. A diferença é que fizeram você ter medo. Então, se você perder o medo, elas vão sumir. Mas, posso dizer assim, parcialmente, né? Porque o medo some, mas você não vai sofrer mais, porque vão vir ainda, pode vir e vai vir sim, se você continuar vendo e ouvindo as coisas que fazem medo. Porque
vão ser como lembranças. Embora vai estar sempre sendo colocado em você. Você vai perder o medo, mas vai continuar sempre ouvindo essas coisas, porque elas ouvindo as vozes e pensamentos ruins, porque as coisas que você vê e que você ouve são elas que estão colocando em você. Então você precisa deixar de ver e ouvir as coisas que você tanto gosta, e para que então não venha mais, não vem de jeito nenhum. Se você parar de ver, não vem de jeito nenhum, tá bom? Então é isso aí. Eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar, né? Tô aqui um beber, tomar não, beber. Essa palavra tomar, já falei sobre isso. Beber é uma vitamina aqui. Essa palavra tomar, sempre foi beber. Beber água, beber vitamina, beber suco, sempre foi beber. Mas alguém veio e criou essa palavra tomar, para que essa palavra, quando eu falar assim, vou tomar aqui um copo d'água, vou tomar um suco, eu faça despertar na outra pessoa que está à minha volta um pensamento malicioso. É tudo bem elaboradozinho, né? Mas são pessoas, não? São pessoas, porque quando está escrito que quando o demônio semeou o joio no meio do trigo, ele semeou e se retirou. Então o demônio não está aqui como vocês pensam que está aqui, colocando as coisas em você. Ele está ao derredor, apenas esperando que os dardos, o joio, faça o trabalho dele, os filhos dele façam o trabalho dele. Pronto, são pessoas, né? Então é assim que funciona, é assim que é. Esqueça essa coisa de espírito soprando no seu ouvido, não esqueça isso, porque você analisa e vê que faz sentido o que foi falado aqui. Então as vozes são apenas lembranças que estão em você do que você viu e ouviu. Lembre-se que você vendo uma coisa faz você vendo alguma coisa, é possível fazer aquilo que você vê, fazer você ouvir uma voz, lembrar, né? Ouvir é lembrar de uma voz. A voz que você tem na sua cabeça, você não está ouvindo ela, você está lembrando dela. Só isso. E por que você lembra dela? Porque você tem medo dela. Então o medo é que prende ela aí. O medo prende. O medo prende as vozes, os pensamentos. O medo traz outros pensamentos. O medo traz outras vozes. Então, perder o medo é o principal. É o principal motivo de você. O principal maneira de você ser curado é perder o medo. Perder o medo, você já está praticamente curado. Praticamente curado. Praticamente curado. Agora, é por isso que dizem que não tem cura, porque para as pessoas serem totalmente curadas, elas precisam perder o medo e deixar de ver as coisas que trazem, que lançam dentro delas esses pensamentos ruins. Também, por um lado, você não tem medo mais disso, acredito que não é espiritual, mas você tem medo disso vir na sua cabeça por isso desagradar a Deus. Que eu não completei sobre isso, deixa eu completar. Então, como você vai estar sempre vendo as coisas e ouvindo as coisas que vão estar sempre trazendo na sua cabeça as vozes, os pensamentos, as lembranças ruins, então você carrega em você um medo que, por vista da sua cabeça, isso vai desagradar a Deus, e aí você continua vendo e ouvindo as coisas que desagradam a Deus, né? Que essas coisas que você aprendeu, foi ensinado que isso desagrada a Deus, porque é interessante que é uma coisa bem um pouco complicada de explicar. Vamos tentar ver assim. Você aprende que essas coisas desagradam a Deus, certo? Desagrada. Sim, porque me contamina, me afasta de Cristo, pronto, né? Mas só que uma vez você
tendo esse medo, agora fica sempre mostrando a você para que você fique preso nesse medo. Você já aprendeu que desagrada a Deus, certo? Agora vai ficar sempre vindo na sua cabeça as coisas que desagradam a Deus. Então você vai estar sempre preso nesse medo. Vai estar sempre preso porque as coisas estão impregnadas para lhe fazer medo. Você já perdeu o medo de coisa espiritual? Já perdi. Mas a diferença agora é que você acredita que o que vem na sua cabeça desagrada a Deus. Mas só que para isso sumir e não vir mais, você precisa deixar de ver as coisas que trazem isso na sua cabeça. Então, se as coisas não virem mais na sua cabeça, aí você perde o medo. O medo que você tinha, que estava em pecado, não ser mais perdoado, não ter mais salvação, desaparece, porque não vem mais. Eu estou livre, graças a Deus. Meu Deus me livrou disso, oh, que maravilha. Então, já lhe traz segurança. Mas, se você ainda continua vendo as coisas que desagradam a Deus, e é nelas, nas coisas até que você gosta, é que estão essas coisas embutidas para colocar em você, os pensamentos ruins, as lembranças e as vozes, então vai estar sempre vendo essas coisas, então você sempre vai estar se culpando, se sentindo culpado e condenado. Então, o que você tem que fazer é se afastar dessas coisas. E o interessante é que até nas coisas que falam de Deus, já tem essas coisas ruins aí. Então a única maneira de você hoje em dia se alimentar espiritualmente é da palavra de Deus. Leia as escrituras. Esqueça esses áudios que mandam, vídeos, esqueça essas postagens que mandam para você pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, porque ali é armadilha para colocar em você as coisas ruins. Então você não entende por que eu estou fiel em Cristo, firme em Cristo, e vem isso na minha cabeça. Então você vai estar sempre se culpando, se condenando, porque também é possível que as vozes, elas também estejam, é possível não, as vozes também estão em muitas das coisas que você vê, que você ouve falar sobre Deus. Elas estão ali escondidas, tá bom? Escondidinhas ali, certo? Então é dessa forma, bom? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado. Fique na graça do Senhor Jesus. Qualquer coisa, você pode ter alguma dúvida, algum receio, você pode me procurar pelo WhatsApp, pelo Facebook, para a gente conversar. Mas lembre-se, né? Porque repare como é interessante isso. Você perde o medo de que você não acredita mais que vozes é coisa espiritual. Porque você sabe que as vozes vêm do que vemos e ouvimos nesse mundo. Então não é espiritual, mas de uma certa forma é bem longe. Por que bem longe? Porque tente ver da seguinte forma. Digamos que podemos encarar dessa forma. O demônio fala para os filhos dele, que é para os joios, as pessoas, para os filhos dele fazerem isso. Pronto, então é distante, porque são as pessoas. Então se você não veio ouvir o que essas pessoas falam, isso não vai ficar em você. Então já não tem mais demônio, senão através dos dados dele, que são os filhos dele, tá bom? Os servos dele. Então você desacredita que é espiritual, porque não é. São os dados do maligno, são pessoas desse mundo, os servos dele, o joio. Você já não acredita mais que é espiritual. Agora você precisa também deixar de gostar das coisas que os filhos do maligno fizeram você gostar, para que através das coisas que você goste, eles venham usar como ferramentas para doutrinar você da forma deles. Vê dessa forma. Agora você deixou de ver as coisas que os filhos do maligno produzem, certo? Certo. Então agora você precisa também ficar atento, porque é possível não, existe isso também, que os filhos do maligno, eles vêm usar as coisas de Deus. É isso mesmo. As coisas, usar a própria palavra de Deus para tentar confundir sua cabeça, assim como o demônio usou a palavra de Deus para tentar enganar Cristo. Então,
se, não, se Cristo estava ali atento, o demônio tentou enganá-lo, então imagine a nós que não estamos atentos, né? Então você precisa simplesmente se afastar de tudo. Olha, fuja de mensagens, postagens, Facebook, Instagram, essas coisas estão impregnadas. Quer uma mensagem? Vá ler a palavra de Deus. Leia as escrituras. Só leia. E não acredite em ninguém que venha para cá. Mensagem de Deus do meu coração, do coração de Deus para o seu coração. Não, é mentira. É toque religioso também aí, viu? Deus mandou lhe dizer, não acredite. É da mente dos pensamentos dela, tá bom? Eu vou agora minha vitaminazinha aqui. Fique na graça do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, tchau.